Ninguém imagina o que pode acontecer numa noite comum. O milionário seguiu a menina das ruas, sem saber que sua vida mudaria para sempre. O que ela fez naquela noite, ninguém estava preparado para ver. Antes, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. E comenta de onde está assistindo essa história. A noite caiu pesada sobre a cidade, dessas noites em que até o vento parece cansado. Os prédios altos desenhavam sombras longas no chão molhado, e os postes lançavam uma luz amarelada, meio triste, sobre a praça central. O asfalto ainda guardava o calor do dia, mas o frio já invadia os ossos de quem não tinha onde se proteger. O milionário atravessava a praça com passos apressados, sapatos caros evitando as poças d'água. O cheiro da chuva se misturava ao perfume caro que ele usava, uma fragrância forte, importada, que se destacava no ar úmido, contrastando com o aroma de pão amanhecido vindo de uma padaria próxima, onde um balconista fechava as portas. O silêncio era quebrado apenas pelo ruído distante dos carros e pelo som de um rádio antigo, tocando alguma canção esquecida. Sob um dos bancos da praça, enrolada num cobertor gasto, estava Lúcia. Os cabelos desgrenhados caíam sobre o rosto magro, e os olhos grandes, atentos, encaravam a rua como quem espera por algo que nunca chega. O barulho das gotas caindo de uma calha quebrada compunha um ritmo monótono, embalando o sono inquieto dos que nada tinham a perder. O milionário fingiu não ver, mas o olhar de Lúcia o seguiu por alguns segundos como um pedido mudo de reconhecimento. Ele sentiu o incômodo, como se tivesse pisado em falso, mas não permitiu que a expressão de seu rosto traísse o desconforto. Ajustou o relógio no pulso, acelerou o passo e se concentrou nas luzes de seu prédio ao fundo, onde um porteiro já esperava de braços cruzados. Lúcia não dormia de verdade. Seus olhos estavam abertos, brilhando sob a luz fraca do poste, enquanto sentia o cheiro do chão molhado e do papelão úmido. Do outro lado da praça, um cachorro fuçava restos de comida, e duas crianças se abrigavam debaixo da marquise de uma loja fechada, dividindo um pedaço de pão. Cada som era uma lembrança, cada cheiro, uma ausência. Lúcia sentiu fome, mas sentiu ainda mais falta do calor de um abraço, daquele que só existe na memória de quem perdeu cedo demais. Ela fechou os olhos, tentando afastar as lembranças da mãe, e apertou o cobertor ao redor do corpo, como se pudesse se proteger do mundo. O milionário entrou no prédio, cumprimentou o porteiro com um aceno distante e subiu para o apartamento silencioso, onde as paredes frias e os móveis de luxo não conseguiam esconder o vazio. Tirou o paletó, olhou a cidade pela janela e viu, lá embaixo, uma figura encolhida no banco da praça. Um brilho incômodo atravessou sua mente. Rapidamente, desviou o olhar. O tempo pareceu parar naquele instante, como se o relógio se recusasse a avançar, enquanto duas vidas tão distantes se cruzavam sem se tocar de verdade. O silêncio da praça foi interrompido por um trovão distante, anunciando mais chuva para a madrugada. No banco, Lúcia sussurrou para si mesma como quem conversa com um anjo invisível. Amanhã vai ser diferente. Tem que ser. No alto, o milionário respirou fundo, fechou as cortinas e tentou não pensar nos olhos que o seguiram pela praça. O sol nasceu preguiçoso, quase sem força para afastar o frio da madrugada. A praça, ainda úmida, despertava devagar, envolta naquele cheiro de terra molhada que mistura esperança e saudade. Lúcia sentou no banco, espreguiçando-se devagar. O corpo doía de dormir encolhida, mas ela não reclamava. Olhava o movimento das pessoas apressadas, cada uma mergulhada em seus próprios problemas, sem notar quem vivia à margem do caminho. O barulho dos primeiros ônibus enchendo a avenida fazia a cidade acordar. Do outro lado da rua, uma padaria abria as portas. O cheiro de café fresco, pão assando e bolo quente espalhava-se pelo ar, preenchendo o estômago vazio de Lúcia apenas com a imaginação. Ela sabia que não teria café, mas fechava os olhos só para sentir o cheiro e fingir por um minuto que era como as outras crianças. O jornaleiro passou apressado, quase tropeçando na mochila de Lúcia. Olhou de relance, mas seguiu adiante. Uma senhora bem vestida cruzou a praça com passos rápidos, desviando dos buracos na calçada, enquanto segurava a bolsa com força. Lúcia percebeu que era invisível para todos, menos para o motorista do ônibus amarelo, seu Ademir, que sempre parava na esquina para observar as crianças. Seu Ademir,
homem de fala mansa e sorriso cansado, encostou o ônibus perto da praça. Desceu devagar, com um pacote embrulhado num papel de pão. Ei, pequena, chega aqui. Lúcia foi até ele desconfiada, mas com fome demais para recusar. Trouxe um pão dormido. Não é muito, mas ajuda a enganar a barriga, disse ele entregando o pacote. Ela agradeceu com um sorriso tímido, guardando metade do pão dentro da mochila velha. Os olhos de seu Ademir eram gentis, de quem já viu muito sofrimento, mas ainda acredita em pequenas alegrias. Ele afagou a cabeça de Lúcia antes de subir de volta no ônibus e sumir na poeira da avenida. De volta ao banco, Lúcia observava a praça ganhando vida. Crianças bem vestidas passavam rumo à escola, rindo e correndo. Um homem de terno e gravata, o milionário, surgiu na esquina, caminhando rápido, a cabeça baixa, o rosto sério. Parou no sinal, esperando o carro preto que sempre o levava para o trabalho. Por um instante, os olhos dele cruzaram com os de Lúcia. Ela sorriu, sem motivo. Ele apenas desviou o olhar, como se não tivesse visto nada. O carro chegou. O motorista abriu a porta e o milionário entrou sem dizer uma palavra. O vidro escuro do carro refletiu o rosto de Lúcia, que ficou parado ali por alguns segundos antes de sumir pelas ruas movimentadas. O resto do dia se arrastou lento. Lúcia vagou pelas ruas, pediu um copo d'água num bar, ouviu gritos de vendedores e risos de crianças distantes. Sentou-se na calçada ao lado de uma senhora que costurava panos e ouviu histórias de quando a cidade era menor, menos dura. O tempo parecia não passar. O sol cruzava o céu devagar, desenhando sombras compridas no chão. O estômago de Lúcia roncava baixinho, mas ela não se queixava. Sabia que a dor da fome era menor do que a dor de ser esquecida. A tarde cedia espaço para a noite, como se o céu inteiro exalasse cansaço. Luzes se acendiam nos prédios altos, criando manchas douradas entre as sombras azuladas da cidade. O vento carregava o cheiro de terra úmida, misturado ao perfume distante de flores cortadas que vinha de uma floricultura próxima, já fechada. Lúcia seguiu pela calçada, desviando de poças e buracos, a mochila leve nas costas, como se levasse consigo apenas o peso das próprias lembranças. Seus passos eram curtos e cuidadosos. Uma buzina soou alta na avenida, assustando um cachorro que dormia ao lado do poste. O cachorro latiu, mas ninguém se importou. Do outro lado da rua, carros caros começavam a parar em frente ao grande edifício de vidro, aquele mesmo onde, anos antes, sua mãe buscou abrigo para as duas numa noite de chuva. Agora, uma movimentação diferente tomava conta do lugar. Tapete vermelho estendido sobre a calçada, refletores iluminando a entrada, funcionários uniformizados abrindo portas, recebendo convidados. Homens e mulheres desciam de carros importados, vestidos em roupas que pareciam cintilar sob as luzes artificiais. Sapatos brilhantes, colares de pérolas, perfumes doces demais, risos que se perdiam no vento da noite. Lúcia ficou parada, quase invisível, na sombra de uma árvore. Observava tudo sem entender exatamente por quê. Apenas sentia um aperto silencioso no peito, como se aquela cena pertencesse a outro mundo, e ela jamais pudesse atravessar o vidro que separava as ruas escuras do salão dourado. No reflexo das janelas, Lúcia via não apenas seu próprio rosto, mas também o de outras crianças, outras mães, gente de olhos fundos e sonhos adormecidos. Por um instante, enxergou a si mesma, anos atrás, pequena e agarrada à barra do vestido da mãe, quando juntas tentaram se proteger da chuva na mesma porta giratória que agora girava para os ricos. O vento trouxe à memória o som do trovão daquela noite, a água escorrendo pelas costas, a sensação do chão gelado e duro. Sentiu a pele arrepiar, como se cada gota daquele passado ainda estivesse ali, pendurada em sua roupa. Um segurança de terno escuro olhou de longe para ela, desconfiado. Lúcia abaixou os olhos, fingindo desenhar linhas invisíveis no chão com a ponta do tênis. O movimento ao redor crescia. Entregadores de flores, garçons equilibrando bandejas, música suave escapando pela porta giratória cada vez que alguém entrava. Era a noite de uma grande festa, o aniversário do milionário, e todos pareciam saber seu papel, menos ela. Mesmo assim, Lúcia não foi embora. Havia algo naquela luz, naquele burburinho, que a prendia ali. A praça estava diferente, com bancos limpos, latas de lixo recém-pintadas e um cheiro estranho de desinfetante.
O poder de uma festa era esse: mudar tudo por uma noite, deixar tudo brilhando, mas só até o último convidado ir embora. Depois, a sujeira da rua voltava e o frio tomava conta de novo. Do lado de dentro, o salão era pura ostentação. Lustres de cristal pendurados como estrelas presas ao teto, mesas arrumadas com toalhas brancas e talheres de prata. O milionário, vestido em terno sob medida, sorria para convidados, cumprimentava sócios. Conversava sobre negócios e viagens que Lúcia nem imaginava existir. Ele parecia à vontade, embora os olhos cansados o traíssem, deixando escapar um brilho de melancolia que poucos conseguiam notar. O som abafado da música atravessava o vidro e chegava até Lúcia, misturando-se ao ruído dos carros que ainda passavam, ao latido distante do cachorro, ao murmúrio das pessoas comuns indo e vindo do trabalho. Ela sentou na calçada, encostou-se na árvore, abraçando os joelhos. Ao seu lado, um copo plástico vazio balançava com o vento, indo e voltando sem rumo. Olhou para cima e viu um grupo de jovens bem vestidos rindo alto, subindo as escadas do prédio, tirando selfies para mostrar mais tarde nas redes sociais. Ninguém via Lúcia. Para eles, ela era apenas parte da paisagem noturna, tão comum quanto o poste ou o banco da praça. Mas para ela, aquela noite era diferente. Era um lembrete do que perdera, do que nunca teve. Sentia o coração bater rápido quando lembrava da mãe dizendo: "Baixinho, olha para as luzes, filha. Toda a cidade tem uma festa escondida." Pensou que talvez, em outra vida, pudesse estar lá dentro, dançando com a mãe sob o brilho dos lustres, rindo do sabor estranho de doces caros. De repente, um grupo de crianças de rua se aproximou, sentando-se perto dela. Trocaram poucas palavras, dividiram um pacote de biscoitos quebrados. Riram de piadas bobas, riram até de si mesmos, como se aquele instante de alegria pudesse durar a vida inteira. Uma das meninas, mais velha, começou a contar uma história inventada sobre um príncipe que se perdeu da festa porque não sabia dançar. Lúcia ouviu calada, rindo só com os olhos. Havia uma alegria tímida ali, um calor breve, como o abraço de mãe que ela tanto queria de volta. Enquanto a música aumentava do outro lado do vidro, os meninos decidiram brincar de correr em volta do prédio, mas Lúcia preferiu ficar sentada, observando tudo. Sentia-se parte da festa só pelo som, pelo cheiro das flores que escapava quando a porta se abria. O tempo parecia parar. Cada riso vindo do salão era uma facada suave de inveja, mas também uma faísca de esperança. Quem sabe um dia ela também teria uma noite assim. O vento aumentou, levantando folhas secas pela calçada. Lúcia se encolheu mais, protegendo-se do frio. Do lado de dentro, uma mulher de vestido vermelho dançava com um homem de cabelo branco, sorrindo como se o mundo inteiro fosse feito só daquela música. O milionário girava pela pista, sendo cumprimentado a cada instante, mas por trás do sorriso seus olhos buscavam o vazio. Parou por um instante em frente à grande janela, olhou para fora. Sem saber por quê, sentiu um calafrio e um aperto no peito, como se alguém o observasse com mais atenção do que todos ali dentro. Encostou a mão no vidro, perdido em pensamentos, e não viu a menina na sombra da árvore, olhando de volta. Lúcia se levantou cansada, recolheu a mochila, agradeceu silenciosamente aos amigos e se afastou da festa, levando com ela o som distante da música e o cheiro das flores. Seguiu pela rua sabendo que aquela alegria não lhe pertencia, mas também sentindo que, de algum jeito, fazia parte de tudo aquilo, mesmo que ninguém percebesse. A cidade continuou viva. A festa seguia seu ritmo atrás dos vidros reluzentes, enquanto do lado de fora, na lama e no frio, Lúcia caminhava para longe, sonhando com um futuro onde talvez ela também pudesse brilhar, nem que fosse só por uma noite. A noite avançava, desenhando silhuetas compridas nos prédios e escondendo segredos entre as sombras. No alto do edifício envidraçado, o milionário sentou-se à mesa da sacada, observando as luzes da cidade pulsando como vagalumes no escuro. O som abafado da festa vinha de longe, enquanto garçons e convidados ainda circulavam nos salões. No apartamento luxuoso, tudo era silêncio, cortado apenas pelo zumbido discreto do ar-condicionado e o tilintar de gelo no copo de uísque. Ele girava o copo lentamente entre os dedos, fitando o reflexo da própria imagem na janela. O rosto que via ali já não era o mesmo da juventude.
Os cabelos começavam a ceder aos fios brancos. As linhas no rosto falavam mais alto que qualquer sorriso. Do alto, via a praça onde uma menina dormia no banco, imóvel, como uma sombra que se recusa a desaparecer. O incômodo retornava, insistente, como se a presença dela fosse um lembrete do que tentava enterrar há anos. Tentou se distrair. Ligou a televisão, mas as imagens pareciam vazias. Lembrou do telefonema da irmã mais cedo, voz fria, rápida, apenas para informar que a mãe estava no hospital. Ela não tem muito tempo, ouvira, mas ele respondera com indiferença, alegando trabalho, prometendo visitar no dia seguinte. O peso dessas palavras lhe caiu como um manto, e por um momento pensou em pegar o telefone e ligar de volta. Não teve coragem. Era mais fácil ignorar, fingir que não sentia falta, que não sentia nada. Do outro lado da cidade, Lúcia seguia sua rotina noturna. Caminhava por vielas estreitas, desviando de lixeiras, gatos ariscos e gente apressada. Parou na mercearia do Sr. Joel, onde ganhou um copo d'água e um sorriso cansado. Sentou-se no degrau da porta, olhando o movimento dos carros. Não havia luxo, não havia festa, só o som abafado da cidade se arrastando. Enquanto a festa do milionário seguia, Lúcia via as luzes da cobertura brilhando como uma estrela solitária. Não sabia quem morava ali, só sabia que era alto demais, distante demais. Imaginava se um dia poderia chegar tão perto daquelas janelas, ver a cidade lá de cima. Mas por enquanto bastava sonhar de olhos abertos, sentindo o vento gelado no rosto. No apartamento, o milionário caminhava de um lado para o outro, sentindo-se estrangeiro no próprio lar. Abriu uma gaveta e pegou um porta-retrato antigo com uma foto desbotada de infância. Ele, a irmã e a mãe, sorrindo em um parque. Por um instante, quase sentiu o cheiro da grama, o riso fácil, o calor de um abraço. Mas a realidade era outra. Agora só havia silêncio e distância entre eles. Colocou a foto de volta, fechou a gaveta com mais força do que queria. Sentiu raiva, saudade, culpa, sentimentos misturados como os fios de cabelo que penteava toda manhã, tentando esconder o tempo. A lembrança da menina na praça voltava cada vez mais forte. Lembrou-se de outra noite, muitos anos atrás, quando atravessou aquela mesma praça e viu duas figuras encolhidas na chuva. Não parou, não olhou, apenas pediu ao porteiro que resolvesse o problema. Era fácil virar as costas, fácil não enxergar, mas agora, anos depois, não conseguia esquecer. O passado não dorme, pensou. Ele apenas muda de roupa e volta para nos assombrar. No centro da praça, a noite seguia. Lúcia puxou o cobertor sobre os ombros e fechou os olhos, tentando afastar o frio e as lembranças. O silêncio era pesado, mas ela já havia aprendido a suportar. Por um momento, ouviu passos lentos se aproximando. Era seu Jorge, o motorista do prédio, carregando uma garrafa térmica com café. Ele se sentou ao lado dela, serviu um pouco do líquido quente num copinho de plástico e ficou ali, em silêncio. Não precisava dizer nada. Entre goles de café e olhares trocados, criaram um laço invisível, feito de empatia e solidão compartilhada. Do outro lado do vidro, o milionário viu a cena. Dois invisíveis se aquecendo na noite fria, enquanto ele, cercado de tudo, sentia-se mais sozinho do que nunca. Teve vontade de descer, de ir até a praça, mas ficou parado, refém do próprio orgulho. O passado não dorme, e agora parecia bater à porta, pedindo para ser visto, ouvido, sentido. A madrugada avançou, levando com ela os últimos convidados da festa. As luzes da cidade aos poucos se apagaram. Só restaram a praça silenciosa, o banco ocupado por Lúcia e um homem solitário atrás das cortinas, olhando para um mundo que já não entendia. Naquele instante nada foi dito, mas tudo foi sentido. A cidade, por mais uma noite, continuava sem dormir, guardando histórias que ninguém queria contar. O vento mudou, trazendo nuvens densas que se espalharam pelo céu como um cobertor cinza. O ar ficou mais frio, e logo os primeiros pingos de chuva começaram a bater no chão da praça, formando desenhos irregulares no cimento e nas poças esquecidas pelo sol. Lúcia sentiu o cheiro forte da terra molhada, um cheiro de infância, de promessa e de despedida. Apanhou a mochila e procurou abrigo debaixo da marquise do prédio luxuoso, onde já havia se escondido tantas outras vezes. O segurança da noite, seu Orlando, viu Lúcia chegando. Ela caminhou devagar, meio hesitante, olhando para baixo.
O uniforme dele estava impecável, mas o olhar cansado entregava as noites em claro e a saudade de casa. Seu Orlando fez que não viu, fingindo olhar para a rua. Lúcia parou a poucos metros dele, mas não disse nada. O silêncio dos dois era quase uma conversa. O barulho da chuva engrossou, martelando o vidro e tornando o abrigo ainda mais precioso. Do alto do prédio, o milionário espiava a movimentação. Sentiu um impulso de descer, mas conteve-se. Pegou o telefone, mas não discou. Apenas ficou olhando a chuva, sentindo uma inquietação difícil de explicar. Na calçada, Lúcia ajeitou a mochila para usá-la como travesseiro e se encolheu junto à parede. O vento trouxe respingos gelados, mas ela suportou. Seu Orlando, depois de alguns minutos, se aproximou e falou baixo, quase pedindo desculpa pela gentileza. Quer um pedaço de pão, menina? Sobrou do lanche? Lúcia ergueu os olhos desconfiada, mas com fome. Quero sim, moço. Obrigada. Ele entregou um pão embrulhado num guardanapo simples, sorrindo com timidez. Tá meio duro, mas esquenta a barriga. Ela aceitou e, antes de morder, olhou firme para o segurança. O senhor não vai me mandar sair? Seu Orlando balançou a cabeça. Hoje não, Lúcia. Tá chovendo demais. Fica aí até a chuva passar, só não faz bagunça. Ela assentiu, grata. Ficaram em silêncio, ouvindo juntos a música da chuva. Os carros passavam devagar, os faróis refletindo nas poças, fazendo a rua brilhar como um rio escuro. O som da porta automática se abriu e fechou 2 vezes. Um grupo de convidados saía da festa rindo alto. Um deles tropeçou quase em cima de Lúcia e reclamou. Essas crianças deviam sumir daqui. Só atrapalham. Seu Orlando, educado, mas firme, respondeu. Ela não está incomodando ninguém, senhor. Só esperando a chuva passar. O convidado bufou e entrou no carro importado que arrancou em disparada. Lúcia olhou para o chão sem dizer nada. Seu Orlando voltou para perto da porta e ela, sentada, sentiu uma mistura de vergonha e alívio. Não era fácil ser defendida, mas naquele momento o gesto do segurança valia mais do que qualquer moeda. A chuva caiu mais forte. Do outro lado do vidro, o milionário observava tudo. Viu quando a menina dividiu o pão com um cachorro magro, viu o jeito que seu Orlando a olhava, não com pena, mas com respeito. Quando a chuva começou a cessar, seu Orlando se despediu. Vai para casa, menina. Já já a rua esfria de novo. Não tenho casa, moço, respondeu Lúcia, com a voz quase sumida. Vou ficar por aqui mesmo. O segurança hesitou, olhou para ela com tristeza. Quis dizer algo, mas engoliu as palavras. Fica por perto da luz, tá bom? Escuro é perigoso para quem é pequeno. Lúcia assentiu, ajeitou a mochila e se acomodou sob a marquise, onde o último brilho do poste a alcançava. Ficou ali ouvindo o pingar ritmado da chuva, sentindo que, naquela noite, alguém havia lhe permitido existir, mesmo que fosse só por algumas horas. Na janela, o milionário fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu inveja daquela pequena paz conquistada no meio do nada, com um pão duro e a proteção de um estranho. A madrugada avançou, trazendo mais silêncio e frio. No banco da praça, só restava o som da respiração de Lúcia e o farol distante de um ônibus cruzando a avenida, iluminando a cidade que, apesar de tudo, não dormia. A chuva foi perdendo força, restando só o gotejar insistente das calhas e o cheiro fresco da noite lavada. A cidade, por um instante, pareceu suspensa entre o barulho dos carros distantes e o silêncio daqueles que ainda não dormiam. Lúcia ficou sentada sob a marquise, sentindo o frio subir pelos pés descalços e a fome apertar de novo, mesmo depois do pão duro. Perto dali, seu Jorge, o motorista do prédio, estacionou o carro de luxo na entrada lateral. Era um homem de idade, mãos grossas e olhar paciente. Ao ver Lúcia, puxou uma pequena garrafa térmica da bolsa e se aproximou devagar, sem pressa, como quem já sabe o tempo das coisas. Boa noite, menina. Tá difícil hoje, né? Sempre tá, moço, respondeu Lúcia sem força na voz. Jorge se agachou para ficar na altura dela. Aceita um pouco de café? Tá fraquinho, mas é quente. Ela pegou o copo com as 2 mãos, sentindo o calor atravessar os dedos gelados. Obrigada. Jorge se sentou ao lado, usando a parede como encosto. Sabe, quando eu era menino, também dormia na rua. Faz tempo, mas lembro do cheiro da chuva, desse frio nos ossos. Fez uma pausa, olhando para a chuva que escorria pelas beiradas da marquise. Não é fácil esperar o dia amanhecer. Lúcia sorriu de leve.
Um sorriso triste, mas sincero. Minha mãe dizia que a noite engole a gente se a gente deixar. Jorge assentiu, mexendo devagar o café no copo. Sua mãe era sábia. Os dois ficaram em silêncio. O tempo corria diferente ali. O movimento das festas no salão, a música abafada e os risos eram um fundo distante, como se pertencessem a outro planeta. De repente, uma senhora saiu apressada do prédio, protegendo a cabeça com uma sacola plástica. Ela olhou para Lúcia, desconfiada, e para Jorge com um ar de reprovação. O senhor devia tomar cuidado. Esses meninos aí, a gente nunca sabe. Jorge respondeu com gentileza, mas firmeza. Menina sozinha não é perigo, não. Perigo é o mundo não ver quem precisa de ajuda. A senhora franziu o senho e entrou no táxi, levando consigo o perfume caro e o olhar de julgamento. Lúcia, sem jeito, olhou para o chão. Desculpa se estou incomodando. Jorge sorriu, balançando a cabeça. Você não incomoda. A vida da gente fica mais leve quando a gente pode dividir o pouco que tem. Ela bebeu o último gole de café e devolveu o copo, com um brilho tímido nos olhos. Do outro lado da rua, um grupo de adolescentes atravessava rindo, carregando sacolas de doces. Um deles viu Lúcia, parou, tirou um pirulito do bolso e jogou para ela, mas não era bondade. Era deboche. O pirulito caiu na poça, sujo, sem serventia. O grupo foi embora gargalhando. Jorge observou a cena, o maxilar tenso. Não liga para isso não, menina. Quem não tem coragem de olhar nos olhos, só aprende a jogar coisa fora. Lúcia se encolheu mais, abraçando os joelhos, mas não chorou. Já acostumei. A porta automática do prédio se abriu novamente. O milionário saía, terno impecável, expressão distante. Parou por um instante ao ver Jorge e Lúcia sentados juntos, mas não disse nada. Apenas olhou, sem saber ao certo o que sentia. Incômodo, talvez, ou vergonha. Depois, entrou apressado no carro que já o aguardava. Jorge percebeu o olhar do patrão, mas não se abalou. Ele só pensa que vê tudo. Tem coisa que dinheiro não compra, menina. Como sossego de alma. Lúcia olhou para o céu, onde as nuvens já se dissipavam, revelando um pedaço tímido de lua. O senhor acha que um dia muda? Jorge respirou fundo. A gente nunca sabe, mas tem noite que parece que o dia nunca vai chegar. Só que chega, sempre chega. O silêncio voltou, agora mais leve, menos dolorido. Lúcia encostou a cabeça no ombro do motorista. E pela primeira vez naquela semana, sentiu vontade de fechar os olhos e descansar, sem medo de ser enxotada. Lá dentro, a festa continuava, cada vez mais alta, cada vez mais distante da vida real do lado de fora. Para Lúcia, a noite era longa, mas a companhia inesperada de Jorge aquecia o coração. E, mesmo sem dizer, os dois sabiam. A dor de quem espera só é menor quando alguém espera junto. A madrugada arrastava o tempo, transformando a praça em um cenário de sombras e luzes fracas. O vento diminuía, mas o frio persistia, entrando devagar pelos vãos das roupas gastas de Lúcia. Ela ainda estava sentada perto de Jorge, mas agora com os olhos abertos, atentos ao que acontecia ao redor. O motorista parecia ter pegado no sono, a cabeça encostada na parede, a respiração lenta e pesada. Lúcia olhava para o salão do prédio luxuoso, onde a música já tinha mudado de ritmo. A festa seguia, mas com menos gente e mais cansaço nos rostos. Às vezes via alguém se apoiar nas paredes de vidro, outras vezes as luzes piscavam e voltavam, como se o prédio todo estivesse tentando não adormecer. De repente, a porta do prédio se abriu devagar. O milionário saiu, desta vez sem pressa, segurando um pequeno embrulho nas mãos. Não parecia bêbado nem eufórico, apenas cansado. Olhou para Lúcia, hesitou um instante, depois se aproximou de onde ela estava. Jorge acordou com o som dos passos. Endireitou-se e se levantou com respeito. Boa noite, senhor. O milionário respondeu apenas com um aceno. Depois olhou para Lúcia, que evitou o olhar, sem saber o que esperar. Por um instante, o silêncio foi maior que tudo, até ele se abaixar para falar baixo, quase num sussurro. Ainda está aqui, menina? Lúcia apenas assentiu. O milionário estendeu o embrulho. Aceita? Sobrou da festa. Ela pegou o pacote, desconfiada. Quando abriu, viu 2 pedaços de bolo, bem embalados, ainda macios. Obrigada, respondeu num fio de voz. O milionário ficou alguns segundos parado. Parecia querer dizer algo, mas faltava coragem. Por fim perguntou, como você se chama? Lúcia. E sua família? Mora por aqui? Ela balançou a cabeça.
Não tenho mais família, senhor. Só eu e o mundo. O homem suspirou. Por um instante, o rosto dele pareceu mais velho, mais pesado. Desculpe, eu não queria incomodar. Jorge interrompeu, educado, mas com um brilho firme nos olhos. Ninguém está incomodando, não, senhor. Tem noite que só um pedaço de bolo já muda tudo. O milionário encarou o motorista, como se reconhecesse naquele olhar algo familiar, algo esquecido do passado. Voltou-se para Lúcia. Você já tentou procurar ajuda? Tem abrigos por aí. Ela sorriu, mas sem alegria. Já tentei, mas eles fecham cedo. Ou dizem que não tem mais lugar. Aqui, pelo menos, eu posso ver o céu. O homem ficou sem palavras. Olhou para o céu também, procurando qualquer coisa para dizer. Mas o silêncio foi maior, e ele apenas assentiu. Vou ver se posso ajudar. Lúcia não respondeu. Apenas dividiu um pedaço do bolo com Jorge, que agradeceu em silêncio. O milionário deu meia volta e entrou novamente no prédio, sem olhar para trás. Quando sumiu, Jorge olhou para Lúcia. Não espere nada desses ricos, menina. Eles esquecem rápido. Mas, pelo menos hoje você ganhou um bolo. Ela mordeu o doce devagar, sentindo o sabor diferente. Era gostoso, mas também era triste, como se aquela gentileza viesse com um peso que não sabia explicar. Enquanto comiam, os dois ficaram olhando as luzes do prédio. A festa estava quase no fim, e o silêncio voltava a tomar conta de tudo. Lúcia sentiu um calorzinho no peito, mesmo que pequeno. Do lado de dentro, o milionário ficou parado junto ao vidro, olhando a cena lá fora. Por um instante, enxergou não só a menina e o motorista, mas a si mesmo, anos atrás, passando por aquela mesma porta, ignorando o mundo à sua volta. Sentiu um arrependimento súbito, como se algo tivesse sido esquecido ali. Um gesto, uma palavra, talvez só um olhar. Na rua, Lúcia e Jorge terminaram o bolo em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sabor do bolo era o sabor de uma noite em que, pela primeira vez em muito tempo, alguém se lembrou deles. Não era muito, mas já era alguma coisa. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som de um ônibus passando ao longe e pelo rumor suave das folhas balançando na árvore da praça. Lúcia terminou o último pedaço do bolo, saboreando devagar, como quem estica uma alegria rara. Ao lado dela, Jorge ajeitava o boné surrado, mantendo o olhar perdido no movimento lento da cidade. O banco onde estavam parecia um porto seguro, mesmo que improvisado. Por um tempo, ninguém falou nada. Era como se aquela noite pedisse respeito pelo cansaço de todos. Lúcia se encostou mais perto de Jorge, sentindo o calor discreto da companhia. Jorge foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sabe, Lúcia, tem gente que pensa que coragem é coisa de quem faz barulho. Mas coragem de verdade é levantar todo dia, mesmo quando ninguém vê. Lúcia sorriu olhando para os próprios pés descalços. Eu tenho medo do escuro, sabia? Eu também, respondeu Jorge, sem vergonha de admitir. Quando era menino, eu tinha medo até de dormir, com medo de não acordar nunca mais. Ela se surpreendeu com a sinceridade dele. E o que o senhor fazia para passar o medo? Esperava. Às vezes, eu só ficava quieto, olhando o céu. Quando a gente espera junto, o escuro parece menos bravo. Lúcia ficou pensativa. Um vento gelado passou, trazendo o cheiro de terra molhada. O tempo parecia ter diminuído o ritmo, tudo acontecendo devagar, quase sem pressa. Na esquina, um policial apareceu em ronda, parando diante da dupla. Iluminou os dois com a lanterna. "Tudo bem por aqui?" perguntou sério. Jorge respondeu educado. "Tudo sim, senhor. Só esperando a chuva passar." O policial avaliou Lúcia de cima a baixo, desconfiado, mas não viu perigo. "Não é bom ficar aqui, menina. Praça não é lugar de criança à noite." Lúcia olhou nos olhos dele, sem baixar a cabeça. "Eu não tenho outro lugar, moço. Aqui é mais claro. Dá para ver o céu." O policial hesitou. Depois abaixou a lanterna, menos rígido. "Fica perto da luz, então. Qualquer coisa, chama a gente." "Obrigada, senhor", respondeu Jorge, demonstrando respeito. O policial seguiu seu caminho, desaparecendo na rua silenciosa. Lúcia soltou o ar devagar. "Achei que ele fosse mandar eu sair daqui." Jorge sorriu com orgulho. Nem sempre quem tem farda tem coragem. Tem coragem é quem não foge, mesmo com medo. Ela sorriu de volta. Sentia uma gratidão silenciosa por Jorge. Ninguém nunca tinha lhe dado tanto valor por tão pouco. De repente, uma lixeira caiu do outro lado da rua.
assustando ambos. Um cachorro revirava o lixo, procurando restos. Lúcia se levantou rápido e atravessou a rua, pegando um pedaço de pão que tinha guardado do dia anterior. "Ei, vem cá!" chamou, estendendo o pão para o cachorro faminto. O animal cheirou a mão dela, comeu com vontade e abanou o rabo. Lúcia se agachou fazendo carinho nas costas do cachorro. Ninguém devia passar fome, nem bicho, nem gente. Jorge observava de longe, admirando a simplicidade do gesto. "Essa é a maior coragem de todas, menina. Dividir o pouco que tem." Lúcia voltou para o banco, sentou-se ao lado dele, e os dois ficaram observando o cachorro deitar, satisfeito, sob o poste de luz. A madrugada estava quase no fim. Lá dentro do prédio, as luzes do salão iam se apagando uma a uma. Os últimos convidados iam embora, carregando sacolas de lembrança e ressacas futuras. O milionário assistiu tudo da janela, sentindo um vazio que nenhuma festa preenchia. Lembrava do olhar da menina, do respeito do motorista, e sentiu uma pontada de inveja de quem sabia encontrar sentido nas pequenas coisas. No banco, Lúcia bocejou, lutando contra o sono. Jorge ofereceu o casaco, cobrindo os ombros da menina. "Dorme um pouco. Eu fico de olho." Ela aceitou, encostando a cabeça no braço dele. O céu clareava devagar, tingido de cinza e azul. Naquela noite, entre um bolo dividido, um pão para o cachorro e palavras simples, algo mudou. Pequenas grandes coragens nasceram no silêncio, ensinando que mesmo na escuridão é possível encontrar luz. Basta alguém enxergar. Já no fim da tarde, sentada sozinha debaixo de uma árvore, Lúcia olhou o céu avermelhado e pensou: será que alguém sente minha falta? Ao longe, ouviu o sino da igreja tocar 6 horas. O dia se despedia, levando embora as poucas certezas de Lúcia. Ela se levantou, ajeitou a mochila nas costas e começou a caminhar, porque quem vive na rua sabe que, quando a noite chega, é preciso encontrar um lugar seguro. O céu clareava devagar, mas o frio continuava agarrado ao chão. O primeiro ônibus do dia cruzou a avenida, trazendo barulho e luz para uma praça ainda sonolenta. Lúcia, deitada no banco com o casaco de Jorge, abriu os olhos devagar, piscando diante do novo dia. Por um momento, sentiu-se protegida, só por estar ali, ao lado de alguém que não a enxotava, e com a presença discreta do cachorro dormindo aos pés do banco. Jorge estava acordado, observando o movimento dos poucos trabalhadores madrugadores que cortavam a praça rumo ao ponto de ônibus. "Dormiu bem?" perguntou baixinho. "Dormi sim, moço. Faz tempo que não durmo sem medo", Lúcia respondeu, sentando-se devagar. Antes que pudessem conversar mais, um carro preto freou bruscamente na esquina. O milionário desceu do banco traseiro, o rosto sério, o olhar perdido. Tinha dormido mal, atormentado por sonhos e lembranças, e decidiu sair cedo, tentando encontrar alguma paz nas ruas ainda vazias. Ao atravessar a praça, deparou-se com Lúcia quase em seu caminho. Distraiu-se, tropeçou em uma pedra e, por reflexo, Lúcia se levantou para ajudar. "Cuidado, senhor", disse, estendendo a mão. O milionário recuperou o equilíbrio, mas recusou o gesto, sentindo-se desconcertado por precisar de ajuda de uma menina da rua. "Estou bem, obrigado." Ele olhou para ela finalmente de verdade. Viu que era a mesma garota da noite anterior. Percebeu o casaco grande sobre os ombros dela e o cachorro deitado, tranquilo, logo ao lado. Jorge levantou-se e fez um gesto respeitoso. "Bom dia, senhor." "Bom dia", respondeu o milionário mais frio do que gostaria. Não sabia lidar com aquela situação. Sentiu que deveria ir embora, mas ficou parado, olhando para Lúcia, como se quisesse entender alguma coisa e não conseguisse. O silêncio se alongou. Lúcia, de olhos fixos nele, perguntou: "O senhor mora naquele prédio?" "Moro, sim." "Lá é bonito, né? A gente vê tudo lá de cima?" O milionário hesitou, surpreendido pela pergunta direta. "Vê sim, mas às vezes é difícil enxergar de verdade." Lúcia balançou a cabeça. "Eu queria ver a cidade lá de cima. Só uma vez. Acho que tudo parece menos triste quando a gente olha de outro jeito." O milionário olhou para Jorge, buscando apoio. O motorista apenas sorriu de leve, como quem entende mais do que fala. De repente, um ônibus passou apressado, buzinando forte. Uma criança distraída correu atrás de uma bola, quase sendo atropelada. Lúcia instintivamente correu e puxou o menino para a calçada, salvando-o no último segundo. O menino caiu sentado no chão, assustado.
mas inteiro. Cuidado! Gritou Jorge correndo até eles. O milionário viu a cena e se aproximou rapidamente. O menino, assustado, chorou baixinho. Lúcia se ajoelhou ao lado dele, tentando acalmá-lo. Não foi nada. Olha aqui, respira fundo. Tá vendo? Tá tudo bem agora. O menino olhou para ela com gratidão e saiu correndo em direção ao outro lado da praça, onde uma mulher aflita o esperava. O milionário olhou para Lúcia, surpreso. Pela primeira vez, viu nela mais do que uma figura invisível. Viu coragem, cuidado, generosidade sem alarde. Você foi rápida, disse quase sorrindo. Lúcia deu de ombros envergonhada. Ninguém merece se machucar só porque estava olhando para a bola. Tem coisa que a gente aprende cedo. O milionário olhou para Jorge, que concordou com um aceno. Essa menina tem mais coragem que muito adulto por aí. O silêncio entre eles agora era mais leve, quase um convite. O milionário sentiu pela primeira vez vontade de perguntar mais sobre aquela menina, mas não sabia como. Você quer tomar um café? Lá no prédio tem... Se quiser, posso te mostrar a vista da cidade. Lúcia hesitou, surpresa com o convite. Olhou para Jorge, que fez um sinal de aprovação. Quero sim, só por 1 minuto, respondeu Lúcia com um sorriso tímido. O milionário assentiu, indicando o caminho. Os três atravessaram juntos a praça, cada um carregando seu silêncio, mas também, agora, uma curiosidade e respeito renovados. A verdade daquela manhã era simples. Às vezes um gesto pequeno salva uma vida, e às vezes é preciso coragem até para aceitar um convite. O corredor do prédio parecia outro mundo para Lúcia. O piso brilhava, e cada passo ecoava leve, como se tivesse medo de incomodar. O cheiro era diferente, um misto de flores frescas com algo que ela não sabia nomear, mas lembrava a infância limpa, roupa passada e café novo. Jorge caminhava na frente, abrindo caminho com naturalidade, enquanto o milionário seguia ao lado de Lúcia, atento à reação da menina diante de tanta novidade. No elevador, Lúcia ficou imóvel, olhos grudados no espelho, como se não acreditasse no que estava acontecendo. O milionário sorriu, discreto, percebendo o espanto dela diante do botão dourado e das luzes que subiam uma a uma, marcando o andar. Nunca tinha andado de elevador? Ele perguntou, tentando ser gentil. Não, senhor. Só via pela janela, respondeu Lúcia, apertando forte as alças da mochila. Chegando ao andar mais alto, o tapete macio afundou sob seus pés. A porta do apartamento se abriu, revelando um espaço enorme, paredes claras, cortinas leves. O silêncio ali era diferente. Não era vazio, era paz. O milionário a convidou a entrar, e ela ficou parada 1 segundo na porta, como quem pede licença à vida antes de atravessar um limite. Jorge foi direto à cozinha, preparando café fresco e pão na chapa. Enquanto isso, o milionário abriu as janelas grandes da sala, deixando a luz cinzenta da manhã entrar. Vem cá, Lúcia, chamou, apontando para a varanda. Ela se aproximou devagar. Lá de cima, a cidade parecia outro lugar. As ruas largas, os prédios distantes, a praça onde dormira encolhida na noite anterior. Tudo pequeno, quase de brinquedo. Por um instante, Lúcia prendeu a respiração. É bonito, murmurou, os olhos brilhando. Não se sabe se por encanto ou tristeza. O milionário se apoiou no parapeito olhando junto com ela. A gente acha que daqui de cima tudo é mais fácil. Mas quando desce, descobre que o mundo não mudou. Só ficou mais longe. Lúcia assentiu, sem saber como responder. O vento batia leve, trazendo gotas de chuva que ainda restavam nas beiradas do parapeito. Ela estendeu a mão, pegando uma gota nos dedos, sentindo a água escorrer. Minha mãe dizia que chuva limpa a alma da gente. Toda vez que chovia, ela cantava para mim. Ficou quieta, lembrando da voz da mãe, das músicas antigas embalando o sono em noites de tempestade. Jorge apareceu com uma bandeja simples, café preto e pão quente. Aqui está, menina. Aproveita, porque pão quente é raro nessa vida. Ela agradeceu, tomando o café com cuidado como se pudesse quebrar a xícara. O cheiro forte do café misturou-se ao barulho distante dos carros, e por um instante, a menina sentiu-se parte de uma cena que antes só assistia de longe. O milionário observava Lúcia tentando decifrar aquela mistura de força e fragilidade. Viu como ela pegava o pão com as 2 mãos, como mastigava devagar, prestando atenção em cada migalha. Notou o olhar de saudade que ela lançava para a chuva fina lá fora. E a sua mãe, como era ela?
Perguntou de repente. Lúcia olhou para baixo, pensou um pouco e respondeu. Ela era diferente de todo mundo. Gostava de inventar histórias quando chovia. Dizia que cada gota era um sonho novo caindo do céu. Só não conseguiu realizar o dela. O silêncio se instalou profundo, respeitoso. O milionário não insistiu. Apenas ficou ali, dividindo a vista e a companhia. Jorge sentou-se na ponta do sofá, tomando seu próprio café. Sabe, Lúcia, disse Jorge, tem chuva que só molha, mas tem chuva que faz a gente crescer. Ela sorriu, os olhos brilhando, agradecida pelo gesto e pela presença. A chuva aumentou do lado de fora, desenhando linhas tortas nos vidros da varanda. Lá embaixo, a praça se esvaziava. Os últimos moradores de rua procurando abrigo sob marquises e árvores. Lúcia sabia que, em breve, teria que voltar para aquele mundo, mas por agora sentia-se acolhida como não sentia há tempos. O milionário ficou em silêncio, apenas olhando a cidade junto com ela, ouvindo o som suave da chuva que, naquela manhã, lavava não só as ruas, mas também uma parte antiga do seu coração. O café esfriava devagar na xícara, enquanto a conversa silenciava, deixando o ar carregado de lembranças e perguntas não feitas. Lúcia, sentada à mesa ampla da sala, olhava de um lado para o outro, como se ainda não acreditasse que estava ali. Jorge mastigava o pão em silêncio, e o milionário, de pé perto da janela, seguia atento a tudo, sentindo uma estranha paz misturada com inquietação. Lá fora, a chuva tinha dado uma trégua, mas gotas ainda escorriam preguiçosas pelos vidros, desenhando caminhos tortos, como se o céu também tivesse vontade de chorar. O cheiro de café e pão quente pairava no ar, trazendo um conforto discreto, quase caseiro. De repente, a campainha tocou. Um funcionário entrou trazendo papéis para o milionário assinar. Ele fez um gesto para deixarem tudo na mesa, e o homem saiu sem olhar para Lúcia, como se ela fosse invisível. O silêncio voltou, mais denso, até que Jorge resolveu quebrá-lo falando baixo. Sabe, menina, tem coisa que a gente guarda tanto tempo que acaba esquecendo de dizer. Lúcia olhou para ele, curiosa. Tipo, o quê? Jorge buscou as palavras, mexendo no copo. Tipo, o quanto a gente sente falta de uma voz conhecida, de ouvir alguém chamando pelo nome da gente sem pressa. O milionário olhou para os dois e sentiu um aperto no peito. Lembrou da mãe, do jeito como ela o chamava para a mesa, dos domingos em família que pareciam tão distantes agora. Você sente saudade, Jorge? Lúcia perguntou. Ele sorriu, um sorriso que era mais memória do que alegria. Sinto, menina. Saudade é coisa que não escolhe hora para doer. O milionário sentou-se, dessa vez bem perto de Lúcia, como quem procura coragem nos detalhes pequenos. Todos nós temos saudade de alguma coisa. Eu mesmo sinto falta de tempos mais simples, onde o silêncio era só silêncio, não esse vazio que a gente sente hoje. Lúcia ficou pensando. Abriu a mochila devagar e tirou de lá uma folha de papel dobrada, já gasta, onde desenhara a praça e a marquise. Mostrou para os dois. Quando tô com medo, fico desenhando. Ajuda a cabeça a esquecer do frio. Jorge pegou o desenho com cuidado, como quem segura um segredo. Tá bonito, menina. Tem cor até onde não tem tinta. O milionário observou o desenho, vendo ali o reflexo de uma cidade que não conhecia. Ruas cheias de detalhes, crianças rindo, árvores enormes, um banco vazio. Você gosta de desenhar? Lúcia assentiu. Gosto. Minha mãe dizia que, desenhando, eu podia criar um lugar só nosso, onde ninguém mandava a gente embora. O silêncio que veio depois não era mais desconfortável. Era daqueles silêncios bons, que aquecem a alma e fazem as horas passarem sem pressa. O milionário se levantou, foi até um armário e voltou com uma caixa de lápis de cor nova, tirando o lacre e colocando-a sobre a mesa. Fique com eles, Lúcia. Acho que você pode dar mais cor a esse mundo do que eu já dei. Ela pegou a caixa devagar, olhos arregalados. É para mim mesmo? É sim, respondeu o milionário com um leve sorriso. Às vezes a gente só precisa de uma chance para mostrar o que sente. O clima na sala mudou. Jorge encostou na cadeira, orgulhoso da menina. Lúcia abriu a caixa, admirando cada cor como se fossem pedras preciosas. Obrigada, senhor. Prometo cuidar bem. O milionário fez um gesto simples, quase um aceno. Só quero ver seus desenhos depois. Quem sabe você não desenha a vista daqui de cima? Ela sorriu, e naquele sorriso havia mais do que gratidão. Havia confiança.
A confiança que nasce quando alguém finalmente é visto, ouvido e respeitado. O resto da manhã passou devagar. O barulho da chuva cedeu espaço ao som dos lápis riscando o papel, ao cheiro de café novo e ao silêncio bom de quem está junto, mesmo sem precisar dizer nada. Naquele apartamento grande, frio de lembranças, 3 vidas se encontraram pelo silêncio, pelo olhar e pelos pequenos gestos que, às vezes, são tudo o que uma alma precisa para começar de novo. O tempo parecia suspenso dentro daquele apartamento amplo. O barulho da cidade chegava abafado, filtrado pelos vidros grossos e pelas cortinas finas que dançavam suavemente com o vento da manhã. O cheiro de café já havia se misturado ao perfume discreto de limpeza e aos risos breves que Lúcia soltava enquanto testava os lápis de cor. Jorge olhava a menina com ternura, e o milionário, sentado à mesa, sentia algo novo. A casa não parecia tão vazia. Entre um traço e outro, Lúcia fez um desenho da varanda com as árvores pequenas lá embaixo, as luzes dos postes e as sombras das pessoas. A cada cor que escolhia, sua expressão mudava. Era como se, ao desenhar, ela fosse reconstruindo partes perdidas de si mesma. Jorge admirava os desenhos, elogiando com sinceridade. Você tem mão boa para desenho, menina. Devia mostrar isso para mais gente. Lúcia corou, sem jeito. Minha mãe dizia que eu desenhava para guardar as coisas que não podiam ser faladas. O milionário, ouvindo de longe, se aproximou. Pegou um dos desenhos e analisou atento. Você desenha o que sente? Ela assentiu, os olhos brilhando de orgulho e saudade. Tem coisa que não dá para explicar. Só desenhando mesmo. Por um momento todos ficaram em silêncio, respeitando o espaço de Lúcia. Jorge então decidiu contar um pouco de si. Sabe, Lúcia, quando era menino eu escrevia cartas para mim mesmo. Cartas que eu nunca mandava, mas me faziam companhia. Escrever e desenhar são parecidos. A gente deixa no papel um pedaço do que não cabe no peito. O milionário, inspirado pela sinceridade, confessou algo também. Quando jovem eu tocava piano. Depois que cresci, esqueci a música. Só trabalho, reuniões e cada vez menos som na casa. Lúcia olhou para ele com curiosidade. Por que parou? O milionário deu de ombros pensativo. Talvez porque ninguém mais ouvia. Acho que me perdi do que eu era. Jorge sorriu, olhando para ambos. Sempre dá tempo de encontrar o que a gente perdeu, se a gente não tiver medo de procurar. Nesse instante, Lúcia parou de desenhar e olhou para a janela. A chuva havia cessado, e um raio de sol atravessava as nuvens, iluminando uma parte da cidade e, por reflexo, um canto da sala. Era como se aquele pequeno feixe de luz quisesse lembrar a todos que, mesmo depois da tempestade, ainda havia espaço para recomeços. Com coragem, Lúcia perguntou: Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui hoje? Não é comum gente como eu subir nesses prédios. O milionário refletiu antes de responder. O tom de voz veio mais baixo, quase um pedido de desculpas. Eu não sei ao certo, Lúcia. Acho que queria ver a cidade de outro jeito. Ou talvez queria ser visto de verdade também. Jorge assentiu solidário. Às vezes, quem parece ter tudo é quem mais precisa ser enxergado. O silêncio voltou, cheio de significados. Lúcia sorriu, voltando ao desenho. Posso fazer um retrato do senhor depois? Um retrato sorrindo, para guardar de lembrança. O milionário, tocado, assentiu. Gostaria muito disso. Pouco depois, Jorge se levantou. Vou preparar mais café. Vocês aceitam? Ambos disseram que sim. Naquele instante, a sala parecia um lar. Não pelo luxo, mas pela presença de pessoas que, mesmo tão diferentes, agora se reconheciam em pequenas dores e pequenos sonhos. Quando Jorge saiu, o milionário olhou para Lúcia, agradecido pelo silêncio e pela sinceridade da menina. Ele entendeu naquele momento que não era só ela que precisava de um lugar seguro. Ele também. E assim, entre desenhos, memórias e a luz suave da manhã, uma nova história ia sendo contada. Sem pressa, sem grandes gestos, mas com a verdade silenciosa de quem está aprendendo, finalmente, a enxergar o outro. O dia avançava devagar, cada minuto trazendo mais luz pelas janelas amplas do apartamento. Lúcia estava sentada no tapete, cercada de papéis e lápis de cor, desenhando cenas da rua, da praça e das pessoas que cruzavam sua vida. Jorge preparava mais café na cozinha, o cheiro quente invadindo a sala. O milionário, apoiado na bancada, observava tudo, sentindo que aquele espaço ganhava vida nova.
De tempos em tempos, Lúcia levantava o olhar dos desenhos para ver se era mesmo verdade. Ali estava ela, dentro de um lugar que sempre achou inalcançável, conversando com pessoas que não viravam o rosto. E cada vez que seus olhos cruzavam os do milionário, era como se uma pergunta silenciosa ficasse no ar, uma busca de reconhecimento, de resposta, de quem quer ser visto por inteiro. O milionário, atento, percebeu a intensidade daquele olhar. Era um olhar antigo, que ele já vira em outros rostos, de sua mãe quando esperava a atenção, de Jorge nas noites cansadas e até no espelho quando se permitia lembrar do passado. "Por que você me olha assim, Lúcia?" perguntou sincero. Ela hesitou, mas não desviou. "Porque eu nunca esqueço os olhos de quem muda a vida da gente, seja para bem ou para mal." Ele sentiu um frio no estômago, lembrando de tantas vezes em que ignorou, apressado, os olhares de quem precisava de pouco. "Já te magoei antes?" Lúcia abaixou o lápis pensativa. "Não, senhor, não assim. Mas às vezes, a gente se machuca porque ninguém vê a gente de verdade. Eu aprendi a olhar para não esquecer quem sou, e para não deixar ninguém sumir sem ser visto." Jorge entrou na sala nesse momento, trazendo a bandeja com café e pão fresco. Ouviu o final da conversa e se sentou ao lado deles. "Tem olho que fala mais que boca", disse Jorge sorrindo. "Tem olho que salva." Lúcia serviu uma xícara para cada um. O momento era simples, mas pesado de significado. "Quando eu era pequena", continuou Lúcia, "minha mãe sempre dizia: 'Olha nos olhos, filha. Gente boa a gente conhece pelo olhar.' Eu tento nunca esquecer disso." O milionário sorriu, emocionado. Sua mãe era sábia. Acho que nunca dei atenção a esses detalhes. Sempre fui ensinado a olhar para frente, para cima, para mais longe, e acabei não vendo quem estava do meu lado. O silêncio caiu, mas era um silêncio acolhedor, desses que aproximam em vez de afastar. Lá fora, o céu clareava ainda mais como se aprovasse aquele instante. Lúcia pegou outro papel e começou um novo desenho. "Vou desenhar só os olhos hoje. Os olhos do Jorge, os do Senhor, os meus. Para lembrar que cada um tem um jeito de enxergar." Jorge riu baixinho. "O meu olho só vê cansaço." "Nada disso, seu Jorge", corrigiu Lúcia. "O senhor vê esperança. Senão, não me ajudava." O milionário pegou um dos desenhos de Lúcia e o colocou na estante, ao lado de fotos antigas da família. "Você trouxe cor para essa casa, Lúcia." Trouxe o olhar de volta. A menina sorriu, sentindo uma alegria discreta, dessas que aquecem o peito sem fazer barulho. Por fim, Jorge disse: "Tem coisa que a gente só entende quando vê de perto. Gente, por exemplo." Os três ficaram ali quietos, cada um guardando no peito um pouco dos outros. Às vezes, basta um olhar sincero para começar a mudar tudo, e eles sabiam, sem precisar dizer, que aquela manhã era o começo de uma nova história. O dia foi passando devagar, como se o tempo tivesse medo de avançar. A chuva já era só lembrança, mas o vento frio ainda rondava a cidade, entrando pelas frestas das ruas e cortando a praça lá embaixo. No alto do prédio, a casa que parecia antes um castelo fechado, agora respirava diferente. Havia cheiro de café, risos leves, marcas de lápis de cor e uma paz nova que Jorge nunca tinha visto ali. Lúcia continuava desenhando. Cada papel era uma história. A praça vista de cima, o banco com o cachorro dormindo, os olhos do milionário, grandes e cansados, e os de Jorge, pequenos, mas atentos. O milionário olhava cada desenho como quem descobre pela primeira vez o valor das coisas simples, o som do lápis riscando, o tilintar das xícaras, o silêncio de quem não precisa provar nada. No meio daquela manhã tranquila, o telefone tocou. O som cortou o clima de aconchego. O milionário hesitou antes de atender. Do outro lado da linha, a voz da irmã, fria e formal. A mamãe se foi. Não resistiu. Por um momento, tudo parou. O café esfriou na xícara, Jorge baixou o olhar, Lúcia sentiu a mudança no ar, sem entender exatamente o motivo. O milionário agradeceu em voz baixa, desligou, ficou imóvel diante do telefone. Ninguém falou nada, mas o silêncio era pesado, daqueles que não precisam de explicação. Lúcia sentiu vontade de perguntar, mas respeitou o tempo do luto. Jorge se levantou, colocou mais café na xícara dele e voltou a sentar, oferecendo apenas sua presença. O milionário olhou pela janela, vendo a cidade do alto. Parecia ainda mais distante, mais solitária. Pensou em sua mãe, lembranças de infância,
o cheiro do bolo de fubá, as mãos firmes, o olhar doce que, mesmo com toda a distância dos últimos anos, nunca deixou de buscar. "O senhor quer que a gente vá embora?" perguntou Lúcia, baixinho. Ele balançou a cabeça, com um esforço para sorrir. "Não, fiquem. Hoje eu preciso de gente de verdade por perto." Lúcia aproximou-se e pegou na mão dele. "Quando minha mãe foi embora, eu senti um vazio tão grande que achei que nunca ia passar. Mas passa, devagar. A gente só precisa não ficar sozinho." O milionário apertou a mão dela, os olhos marejados. Jorge também chegou mais perto, colocando uma mão firme no ombro do patrão. "Ninguém precisa enfrentar a noite sozinho, senhor." Lá fora, as nuvens cobriam o céu outra vez, mas dentro do apartamento havia calor, não de lareira nem de luxo, mas de partilha. A noite que não acabava era, na verdade, o medo do vazio, do silêncio, da solidão. Mas juntos, ali, o tempo parecia suportável. Mais tarde, Jorge preparou uma sopa simples, serviu para todos e comeram juntos na mesa grande. O milionário, entre colheradas, contou um pouco de sua infância, de como sentia falta do tempo em que a mãe contava histórias antes de dormir. "Eu sempre quis voltar para casa, mas nunca tive coragem de pedir perdão. Agora é tarde", disse a voz embargada. Jorge discordou com a sabedoria de quem já viu muito. "Perdão não precisa de resposta, senhor. Precisa de verdade no coração. Se o senhor sente, já vale." Lúcia desenhou uma mãe abraçando um filho e entregou ao milionário. "Guarda esse desenho. Quando doer muito, olha para ele. É o abraço que o senhor queria dar." Ele segurou o desenho com força, os olhos brilhando de gratidão e saudade. A noite chegou devagar e ninguém sentiu vontade de se despedir. Era como se, ali, o tempo tivesse parado para que cada um pudesse sentir, chorar, lembrar e começar a se perdoar. Porque para quem já perdeu quase tudo, um gesto simples, um silêncio dividido e um olhar verdadeiro são luzes que iluminam até as noites que parecem nunca acabar. A noite desceu de vez, espalhando sombras pela cidade. As luzes dos postes desenhavam caminhos tímidos na praça, e o vento frio batia nas janelas do apartamento. Lá dentro, o calor da presença de Lúcia e Jorge parecia sustentar o milionário, agora mais vulnerável do que nunca. Sentados à mesa, terminaram a sopa em silêncio, cada um perdido em suas próprias lembranças. Jorge foi o primeiro a quebrar o clima pesado, pegando sua caneca e se aproximando da janela. "Sabe, senhor, quando a gente está na rua, aprende a perdoar sem receber nada em troca. Porque senão o coração da gente vira pedra." O milionário olhou para Jorge, sentindo o peso das palavras. "Eu fui duro com muita gente. Virei as costas, julguei, deixei de enxergar." Jorge não sorriu, nem julgou. Apenas assentiu, compreensivo. "O senhor era igual a todo mundo que passa apressado. O difícil é parar, olhar." Lúcia ficou pensativa, observando os dois. Lembrou de tantas noites em que só queria ser vista, nem que fosse por um segundo. Minha mãe dizia que perdão a gente dá em silêncio. Não precisa de festa nem de desculpa bonita. O milionário olhou para Lúcia, os olhos marejados. "Você consegue me perdoar, Lúcia? Por todas as vezes que eu passei e não vi?" Ela pensou um pouco antes de responder. "Já perdoei faz tempo, senhor, porque guardar mágoa pesa muito, e eu quero ser leve para poder voar, mesmo sem ter asa." Jorge colocou uma mão carinhosa no ombro da menina. "Essa menina é mais forte do que muito adulto por aí." O milionário enxugou discretamente uma lágrima, tentando recuperar o fôlego. "Obrigado, Lúcia, e obrigado, Jorge. Acho que é hoje que eu começo a enxergar de verdade." O relógio marcava quase meia-noite quando Jorge se levantou. "Eu preciso ir. Tem gente lá embaixo esperando por uma palavra, por um pouco de café, por um sorriso." O milionário acompanhou Jorge até a porta, parou por um instante e, sem saber bem como, deu-lhe um abraço apertado. "Obrigado por ficar, Jorge. Por tudo." Jorge sorriu sincero. "Eu só fiz o que precisava ser feito. Às vezes é no silêncio que a gente mais ajuda." Lúcia também se despediu de Jorge com um abraço forte. "Até amanhã, seu Jorge." Quando Jorge saiu, o apartamento ficou quieto. Lúcia, sentindo o cansaço do dia, se ajeitou no sofá puxando um cobertor emprestado. O milionário sentou-se ao lado dela, os dois olhando a cidade pelas janelas enormes. "Sabe, Lúcia, tem gente que nunca recebe perdão, nem vê quando ele chega. Obrigado por me mostrar que é possível." Ela sorriu fechando os olhos. "Boa noite, senhor. Amanhã vai ser melhor, eu sei."
E, no silêncio daquela noite, o perdão foi dado e recebido sem plateia, sem aplauso, apenas pelo olhar, pelo gesto e pela presença. Do lado de fora, a cidade seguia barulhenta, mas naquele apartamento, a paz finalmente encontrou espaço para morar. O silêncio da madrugada era diferente. Não era o mesmo silêncio frio das noites anteriores, nem aquele vazio cortante das madrugadas sem rumo na rua. Era um silêncio pesado, mas quente, como se depois de tantas perdas e tantas noites insone, cada um ali sentisse o coração bater devagar, tentando aprender a recomeçar. O milionário sentou-se em sua poltrona favorita, que há anos servia só de decoração, mas que agora parecia convidativa, amiga. Lúcia deitou-se no sofá grande, cobertor até o queixo, segurando nas mãos um dos desenhos que fizera ao longo do dia. O apartamento, mesmo cheio de espaço, parecia menor, mais aconchegante com os dois ali, juntos, como se todo o resto do mundo tivesse ficado do lado de fora. A madrugada foi passando lenta, marcada apenas pelo tic-tac do relógio da sala e pelo barulho suave do vento batendo nas janelas. O milionário fechou os olhos por alguns instantes e se viu menino outra vez, correndo pela casa da mãe, brincando no quintal com a irmã, rindo sem medo do futuro. Era uma memória boa, mas que trazia uma saudade amarga, a saudade do que não volta, do que foi perdido pelo tempo, pelo orgulho, pelo descuido. De repente, Lúcia se sentou, olhando ao redor. "O senhor não dorme?" Ele sorriu, com os olhos cansados, mas gentis. "Faz tempo que não durmo de verdade." Quando a gente carrega muita coisa na cabeça, o sono fica leve. Ela se aproximou, sentando-se na ponta da poltrona ao lado dele. "Quer conversar?" Minha mãe dizia que conversar espanta pensamento ruim. O milionário respirou fundo, olhando para as próprias mãos. Por um momento ficou calado, tentando escolher as palavras certas. "Sabe, Lúcia, ontem, quando você falou do olhar, do jeito que ninguém te vê, me fez lembrar de uma noite, muitos anos atrás." Lúcia ficou quieta, ouvindo. O silêncio dela era incentivo. Era noite de chuva forte igual a essa semana. Eu estava voltando de uma festa com pressa, cheio de raiva de um negócio que tinha dado errado. Passei pela praça e vi uma mulher com uma menina encolhidas na porta do prédio. Elas só queriam se abrigar da chuva, mas eu pedi para o porteiro tirá-las dali. Ele fez uma pausa, os olhos molhados de lembrança. Fingi que não era comigo, fingi que não vi, e por anos tentei esquecer isso. Mas essa cena nunca me deixou em paz. Lúcia ficou olhando para ele, os olhos enormes, cheios de empatia. "Era a gente, né?" O milionário assentiu, incapaz de esconder a dor. "Era. Sua mãe me olhou como se pedisse só um minuto de calor. E eu tinha tudo, mas não dei nada. Sinto tanto." Ela não chorou, não reclamou. Apenas colocou a mão pequena sobre a dele. Eu lembro daquela noite. Lembro do cheiro da chuva, do barulho dos carros, do jeito que todo mundo passou apressado. Mas sabe o que minha mãe me disse depois? Que o mundo era cheio de gente boa, só que distraída, e que a gente não podia desistir de encontrar quem soubesse parar. O milionário apertou a mão de Lúcia, sentindo a força daquela menina tão pequena e tão grande ao mesmo tempo. "Você me perdoa?" Ela sorriu com uma ternura madura. "Já perdoei, senhor, antes mesmo de saber seu nome, porque minha mãe me ensinou que a gente só fica grande por dentro quando aprende a perdoar." O relógio marcou 3 da manhã. O apartamento estava calmo. Só o vento do lado de fora sussurrava lembranças. O milionário se levantou, foi até uma estante e puxou um álbum antigo. Abriu na mesa de centro, mostrando fotos de infância. Ele criança, a mãe sorrindo, a irmã abraçada num cachorro. "Sabe, Lúcia, eu perdi tanta coisa por medo de sentir. Medo de encarar o que fui e o que deixei de fazer. Hoje, vendo você aqui, sinto que ainda dá tempo de mudar. Não de apagar o passado, mas de fazer diferente a partir de agora." Lúcia folheou as fotos com cuidado, admirada. "O senhor era feliz, né?" Ele pensou um pouco. "Era. Depois fui esquecendo como era ser feliz de verdade. Fui esquecendo do valor das pessoas. Achei que dinheiro resolvia tudo. Mas a verdade é que ninguém vive só de conquistas grandes. São as pequenas gentilezas, os olhares, os gestos simples que mudam a vida da gente." Lúcia olhou para ele, séria. "Ainda dá tempo de fazer diferente." O milionário sorriu, lágrimas correndo discretas. "Obrigado por me lembrar disso, Lúcia." Ela guardou o desenho no bolso da camisa dele,
como um presente. Toda vez que tiver medo de esquecer quem o Senhor é, olha para esse desenho. Lembra que ainda dá para ser bom, ainda dá para começar. O silêncio foi ficando leve, quase doce. Lúcia deitou de novo no sofá, desta vez mais tranquila. O milionário sentou-se perto, olhando a menina adormecer. Pensou em tudo o que já tinha perdido, mas também no que ainda poderia conquistar se aprendesse a olhar de verdade, a ouvir de verdade, a sentir de verdade. Antes de dormir, Lúcia murmurou, já quase sonhando. Às vezes, tudo que a gente precisa é ser visto uma vez para nunca mais sumir. O milionário ficou ali acordado, mas em paz. Sabia que aquela madrugada tinha mudado alguma coisa dentro dele. Sabia que o perdão silencioso de Lúcia era o começo de um novo caminho, mais simples, mais humano, mais verdadeiro. Quando a memória voltou, não foi para machucar, mas para mostrar o quanto ainda era possível transformar a noite em dia, a dor em esperança, o passado em futuro. E assim, na companhia de uma menina invisível e de um silêncio carregado de afeto, ele aprendeu que as memórias só machucam enquanto não viram lição. O sol já ensaiava nascer quando Lúcia despertou, com os olhos inchados de sono e o corpo leve, como se aquela noite tivesse limpado mais do que o frio. Tinha varrido mágoas antigas, medos e pesos que nem sabia que carregava. O silêncio da sala ainda era espesso, mas agora era um silêncio de acolhimento, não mais de vazio. O milionário estava acordado, sentado à mesa, olhando um porta-retrato antigo com a imagem da mãe. A xícara de café, pela metade, tremia discretamente nas mãos dele. Não era o frio que fazia tremer, era o sentimento, arrependimento, saudade, talvez a estranha culpa de quem teve tudo e só percebeu tarde demais. Lúcia se aproximou devagar, sentando-se à frente dele, sem dizer nada. O som do vento lá fora balançava a cortina da varanda. O silêncio era confortável agora. Os dois tinham aprendido a respeitar o tempo um do outro. O milionário colocou a xícara sobre a mesa, suspirando. Fui ao velório ontem à noite. Cheguei tarde. Fiquei no canto, escondido. Não quis que ninguém me visse. Eu só queria me despedir. Lúcia ouviu sem interromper. Ele continuou com a voz mais baixa. Minha irmã me olhou, mas não disse nada. Foi como se o tempo não tivesse passado. Como se eu ainda fosse aquele menino que foi embora e nunca mais voltou. Ela tocou a mão dele com doçura. Às vezes, o silêncio também é resposta. O milionário encarou Lúcia com ternura. Sua mãe falava assim também? Lúcia assentiu com um sorriso leve. Ela dizia que o silêncio mostra quem escuta de verdade. O dia começava a entrar pela janela com uma luz dourada, suave, cobrindo a mesa e a pele dos dois com um brilho quente. Jorge chegou logo depois, abrindo a porta com cuidado. Parou ao ver os dois tão quietos. Tá tudo bem por aqui? Perguntou. Lúcia sorriu para ele. Tá sim, seu Jorge. Tá leve. O milionário levantou-se, foi até Jorge e o abraçou sem explicações. Um abraço longo, apertado, como quem finalmente reconhece no outro a presença que sustentou tudo em silêncio. Jorge retribuiu o gesto com naturalidade. O senhor parece diferente hoje, disse com um meio sorriso. É porque eu estou, respondeu o milionário emocionado. Acho que pela primeira vez em anos eu estou inteiro. Jorge foi até a cozinha, preparando café novo. Enquanto isso, Lúcia voltou a desenhar. O lápis riscando o papel era o único som da sala. Ela desenhava a varanda vista por dentro, o sofá, a xícara, a luz do sol entrando. Coisas simples, mas que agora tinham valor. O milionário sentou-se ao lado dela, observando o desenho nascer. O que você vai escrever nesse? Ela pensou um pouco antes de responder. Nada. Esse não vai ter frase nenhuma. Tem silêncio demais nesse lugar para caber palavras. Ele sorriu. E o silêncio aqui é bom? É, respondeu. É silêncio de verdade, não de abandono. Jorge voltou com as xícaras. Então é isso que muda tudo, né? O tipo de silêncio. Lúcia assentiu. Tem silêncio que machuca. E tem silêncio que cura. O milionário observava cada gesto daquela menina. Cada vez mais entendia o valor de quem fala pouco, mas sente muito. Percebeu que os grandes discursos que fizera a vida toda, nas reuniões, nos jantares de gala, nunca tinham dito tanto quanto aquele momento agora, entre a menina que perdoava sem cobrar e o motorista que sempre esteve ali, calado, mas firme. O sol entrou com mais força, iluminando o retrato da mãe dele sobre a estante.
Pela primeira vez, ele sentiu que podia olhar para aquela imagem sem culpa. Não porque se achava perdoado, mas porque finalmente havia entendido. Ele se levantou, pegou o retrato com as duas mãos, virou-se para os dois e disse: "Eu quero fazer algo com o que sobrou da minha vida. Quero transformar esse silêncio em algo bom, algo que fique." Jorge apoiou-se na bancada, surpreso, mas esperançoso. "O que tem em mente? Uma casa. Não uma casa luxuosa, mas uma casa de verdade. Um lugar para crianças como a Lúcia não precisarem dormir no banco. Um lugar com papel, lápis, sopa quente e gente que escuta." Lúcia ficou sem fala. Piscou, olhando para o milionário como quem ainda precisava de mais provas. "Vai se chamar Casa da Escuta, porque aqui dentro eu aprendi que escutar muda tudo", completou ele. O silêncio voltou mais uma vez, mas dessa vez era um silêncio emocionado. Jorge passou as mãos no rosto, disfarçando a lágrima. Lúcia colocou o desenho sobre a mesa e disse: "Eu posso desenhar a placa da entrada?" "Vai ser a primeira coisa a ser feita", respondeu o milionário, tocado. E assim, naquele apartamento onde antes só morava o vazio, 3 pessoas construíam o início de algo novo. Não com grandes palavras, mas com gestos pequenos, com o peso certo dos silêncios e com a certeza de que, mesmo sem fazer barulho, o coração sabe quando está no caminho certo. O apartamento, antes silencioso e cheio de ecos, agora era cheio de movimento, mesmo sem barulho. Lúcia, Jorge e o milionário andavam pela sala, planejando os primeiros passos da Casa da Escuta. Cada detalhe era motivo para um sorriso tímido, uma troca de olhares que dizia mais do que qualquer conversa longa. O sol iluminava tudo com uma luz quente e suave, como se a própria manhã aprovasse aquele novo começo. Depois do café, Jorge saiu para avisar conhecidos sobre a ideia do abrigo. Lúcia ajudava o milionário a separar papéis, objetos, canetas e até brinquedos antigos que estavam esquecidos nos armários. No meio da arrumação, ela achou um cachecol de lã azul, cheiroso de guardado, e perguntou: "Posso usar, senhor? Tá frio hoje lá fora." O milionário assentiu, sorrindo. "Pode sim, fica bem em você." Ela enrolou o cachecol no pescoço e rodopiou pela sala, rindo baixinho. Foi um riso verdadeiro, desses que não se ouve todo dia. Enquanto organizavam caixas, o milionário encontrou dentro de um livro velho um bilhete escrito pela mãe: "Nunca deixe de ser humano, não importa o tamanho do seu sucesso." Ele leu em voz alta, emocionado. Lúcia aproximou-se e abraçou o bilhete junto com ele. Sua mãe sabia das coisas. O abraço durou mais do que um gesto comum. Foi um abraço que misturou perdão, gratidão e promessas silenciosas. O milionário, antes rígido e frio, deixou que as lágrimas corressem, sem medo de ser visto. Lúcia o acolheu sem julgamento, apertando forte, como quem segura o próprio coração de alguém. Jorge voltou à sala e viu a cena. Aproximou-se devagar, como quem não queria interromper, mas Lúcia abriu os braços para ele também, incluindo-o no abraço. "Tem abraço que vale mais que casa", disse Jorge emocionado. O milionário, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso da dor ir embora. Sentiu que não precisava mais se proteger com silêncio duro, nem com paredes grossas, nem com ordens distantes. Ele era só um homem, como qualquer outro, precisando de afeto para seguir. Depois daquele abraço, começaram a traçar planos de verdade. Decidiram procurar uma casa pequena perto da praça, simples, mas cheia de possibilidades. Lúcia sugeriu pintar as paredes com desenhos coloridos, convidar outras crianças e até pedir ajuda aos vizinhos. Jorge ficou responsável por conversar com os motoristas, porteiros e trabalhadores da região, enquanto o milionário iria cuidar dos trâmites burocráticos e buscar doações discretamente. Ao final da tarde, saíram juntos para olhar a rua. A praça estava cheia de crianças brincando. Lúcia correu até elas mostrando o cachecol azul e, pela primeira vez, sentiu-se parte de alguma coisa maior que o medo. Jorge e o milionário ficaram olhando de longe, trocando um sorriso de cumplicidade e respeito. "Viu só?", disse Jorge. "Tudo começa com um abraço." O milionário concordou olhando para o céu, agora limpo e azul. "E com coragem de pedir desculpa", completou. No cair da noite, voltaram para casa já cansados, mas leves. Comeram pão e leite na cozinha, conversando sobre sonhos, sobre futuros possíveis.
Lúcia pediu licença e, antes de dormir, deixou um recado escrito na geladeira. Obrigado por me enxergar, senhor. Eu nunca mais vou esquecer. O milionário, ao ler, sorriu em silêncio. Soube que dali em diante nada seria como antes. O abraço que faltava já não era só um gesto. Era o início de uma vida mais simples, mais humana, mais viva. E assim, entre luz de fim de tarde, cheiro de sopa, risos de crianças e abraços inesperados, nasceu ali uma família improvável. Não por laço de sangue, mas por laço de coragem, perdão e presença. Tudo o que o silêncio mais precisava para ser, enfim, preenchido. A manhã chegou com cheiro de pão fresco e o barulho das crianças correndo na praça. A cidade acordava com preguiça, mas naquela casa simples de portas abertas para a rua, tudo era novidade. A notícia da casa da escuta se espalhara rápido, não pela internet nem pelo jornal, mas pelo boca a boca dos trabalhadores, dos motoristas, das faxineiras e das pessoas que todos os dias viam e eram vistas sem serem notadas. O milionário acordou cedo, antes mesmo do sol, e ficou parado diante da janela, olhando a rua ainda deserta. Sentia uma mistura de medo e alegria. Medo de não dar conta, de errar de novo, de decepcionar. Alegria por, finalmente, sentir-se útil, presente, vivo. Lúcia já estava de pé, enrolada no cachecol azul, sentada à mesa da cozinha desenhando. Ela fazia um cartaz colorido para a entrada da casa. Letras grandes, desenhos de mãos dadas, um banco de praça e, ao fundo, a silhueta de uma árvore. O silêncio era bom, preenchido pela expectativa de algo novo. Jorge chegou cedo, trazendo pão quente e sorriso fácil. Dormiu bem, menina? Dormi, seu Jorge. Nunca dormi tão tranquila, respondeu Lúcia, sem largar os lápis de cor. O milionário preparou café para todos, coisa que nunca fizera sozinho. Sentia-se atrapalhado entre xícaras e colheres, mas ninguém se importava com isso. Ali, o erro não era motivo de vergonha, mas parte do aprendizado de quem está recomeçando. Logo começaram a chegar as primeiras crianças. Algumas vinham sozinhas, outras trazidas por irmãos ou vizinhos. Umas desconfiadas, outras curiosas, todas com aquele olhar rápido de quem já conhece o perigo e a recusa. Lúcia foi a primeira a recebê-las, mostrando o cartaz colorido na entrada. Aqui é lugar de escutar, dizia com a voz tímida, mas firme, e de dividir pão, história e abraço. Jorge organizou as crianças na sala, contando histórias antigas, brincando de roda, preparando leite com achocolatado em copos de plástico. O milionário, sem gravata nem postura rígida, sentou-se no chão com as crianças, ouvindo suas histórias, perguntando seus nomes, olhando nos olhos, como nunca fizera nem quando era pai. Entre as crianças havia meninos e meninas de todas as idades, uns mais falantes, outros quietos. Havia um menino, Joãozinho, que só ficava no canto, de cabeça baixa. Ninguém sabia direito de onde vinha, mas todos respeitavam seu silêncio. Lúcia se aproximou, sentou-se ao lado e ficou ali, sem perguntar nada. Depois de um tempo, Joãozinho ofereceu a ela um carrinho de brinquedo quebrado, como quem confia a alguém um segredo. Ela sorriu entendendo o gesto e ficou ali com ele até que ele se sentisse à vontade para brincar com os outros. O milionário, observando a cena, percebeu que a verdadeira mudança vinha dos detalhes. Um copo de leite dividido, um brinquedo remendado, um colo oferecido sem perguntas. Lembrou-se de sua mãe, da frase do bilhete: "Nunca deixe de ser humano, não importa o tamanho do seu sucesso." Sentiu-se emocionado, orgulhoso do caminho que escolhera, ainda que tardio. A notícia da casa chegou aos ouvidos da irmã do milionário. No início, ela apareceu só para conferir se era verdade. Chegou de carro preto, desceu de salto alto, olhou tudo com desconfiança. Encontrou o irmão sentado no chão, cercado de crianças, rindo de uma piada sem graça. "O que você está fazendo aqui?" perguntou sem disfarçar a surpresa. O milionário se levantou, limpou as mãos na calça, sorriu. "Estou aprendendo a ser gente, irmã." Ela não entendeu, mas percebeu que pela primeira vez o irmão parecia inteiro, sem as rugas de amargura que ele carregava desde jovem. Sentiu uma pontada de inveja, não do dinheiro, mas daquela paz que não se compra nem se herda. "Posso ajudar em alguma coisa?" arriscou. "Pode sim", respondeu ele, com naturalidade. "Aqui todo mundo ajuda. A gente precisa de quem escute." A irmã ficou,
Serviu leite, contou histórias, aprendeu os nomes das crianças. Quando a tarde caiu, chorou escondida no banheiro. Sentiu que ali, entre pequenos, havia mais humanidade do que em todos os salões de festas que já frequentara. O dia passou voando. A casa, antes silenciosa, agora era barulho de risos, passos, colheres batendo, perguntas, soluços, pedidos de colo e abraços. No quintal, Lúcia organizava uma brincadeira de pular corda. Joãozinho, o menino do carrinho quebrado, finalmente sorriu. Não um sorriso tímido, mas um sorriso inteiro, desses que enchem o peito de esperança até de quem vê de longe. No fim da tarde, Jorge chamou as crianças para a cozinha. Vamos todos agradecer pelo dia de hoje? As crianças se juntaram em volta da mesa. O milionário, emocionado, quis dizer alguma coisa, mas achou que palavras grandes não cabiam ali. Então, só olhou para todos e disse, baixinho, obrigado por me deixarem fazer parte. Lúcia, de mãos dadas com Joãozinho, e uma menininha de tranças completou. A gente só precisava ser visto uma vez para nunca mais esquecer de sorrir. A casa ganhou fama rápida no bairro. Não era um abrigo qualquer, nem um projeto de caridade para sair em foto de jornal. Era um lugar onde se aprendia a escutar, a confiar, a dividir, não só comida, mas histórias e memórias. O milionário entendeu que, mais importante do que doar dinheiro, era doar tempo, ouvido, presença. Certa noite, depois de um dia inteiro de trabalho e risos, o milionário sentou-se sozinho na varanda, olhando a rua já quieta. Lúcia apareceu, sentou-se ao lado dele com uma manta nos ombros. Tá feliz, senhor? Ele pensou um pouco antes de responder. Tô. Acho que pela primeira vez desde menino. Lúcia encostou a cabeça no ombro dele. Minha mãe dizia que felicidade é quando o coração fica quentinho, mesmo quando a rua tá fria. Os dois ficaram ali, em silêncio, olhando a lua surgir entre as nuvens. Não precisavam dizer nada. Sabiam que dali em diante a vida não seria fácil, mas também sabiam que nunca mais seriam invisíveis um para o outro. Mais tarde, já na hora de dormir, Lúcia pegou o cartaz e pendurou na entrada da casa com a ajuda de Jorge. Casa da Escuta. Aqui todo silêncio é bem-vindo. As crianças bateram palmas, riram, gritaram palavras de alegria. O milionário ficou olhando tudo, com lágrimas nos olhos, sentindo-se finalmente pertencente a algum lugar. O passado continuava doendo em certos dias, mas a cada gesto, cada palavra dividida, o peso ia ficando mais leve. E assim, naquele recomeço, a esperança deixou de ser só uma ideia distante e se tornou pão, cor, calor, olhar e laço. O começo do fim foi, na verdade, o fim de um tempo escuro, de olhares desviados, de silêncios que machucavam. O resto era futuro. Futuro com cheiro de pão fresco, com risadas de criança, com silêncio de abraço, com promessas cumpridas devagar. Ali, finalmente, o milionário, Lúcia, Jorge e tantas outras vidas descobriram o que é ser família de verdade. Gente que se escuta, que se perdoa e que se encontra, mesmo quando o mundo parece grande demais para caber tanto amor. O tempo foi passando devagar, como quem sabe o valor das pequenas coisas. A Casa da Escuta se firmou na esquina da praça, de portas sempre abertas, paredes coloridas pelos desenhos de Lúcia e de tantas outras crianças que, aos poucos, aprendiam a confiar no silêncio como abrigo, não como castigo. Lúcia agora ajudava a receber os menores, ensinava a desenhar, dividia histórias e risadas. Jorge mantinha o ritmo calmo de sempre, cuidando da cozinha, do portão, dos recados no mural e de conversar baixinho com quem só precisava de escuta e tempo. O milionário, agora sem o peso das roupas caras ou do passado rígido, era só mais um, sentado entre os meninos, ouvindo, rindo, aprendendo a se perder e se encontrar no caos e na simplicidade do dia a dia. Num fim de tarde, quando o sol batia inclinado e dourado, Lúcia saiu até a praça, olhando o movimento. Viu o milionário sentado num banco, o rosto tranquilo, sorrindo para as crianças que brincavam. Ele estava diferente. O olhar, antes perdido, agora era sereno, atento, cheio de presença. Ao lado dele, um menino pequeno subiu no banco, abraçou suas costas e o milionário retribuiu o gesto, sem vergonha nem medo. A luz do sol iluminava o rosto dos dois, traçando um halo ao redor. Era como se aquela luz dissesse para quem quisesse ver: aqui
Existe algo bom. Aqui mora quem aprendeu a enxergar. Lúcia sorriu para si mesma. Sabia que aquela cena não caberia em nenhum desenho, mas ficou guardada no coração. Na porta da casa, Jorge varria as folhas, olhando para todos com satisfação. Em silêncio, agradecia pela chance de ver aquela transformação. Não precisava de reconhecimento. Saber que fez parte já era suficiente. A irmã do milionário passou ali outro dia, trazendo pães quentes. Entrou, cumprimentou as crianças, sentou-se para ouvir um pouco. E sem perceber ficou muito mais tempo do que planejava. Ao sair, abraçou o irmão. Você mudou, mano. Não fui só eu, respondeu ele. Foi todo mundo que me enxergou de novo. A noite chegou mansinha. Uma brisa fresca balançava as cortinas, trazendo o cheiro da sopa, do pão e das flores que as crianças plantaram no canteiro da entrada. Lá dentro, Lúcia pegou um lápis de cor azul e começou a desenhar um olho grande no papel, mas desta vez o olho estava aberto, cheio de luz e de gente refletida na pupila. Joãozinho, o menino do carrinho, sentou-se ao lado dela. Por que você desenha olho todo dia? Lúcia respondeu com um sorriso. Porque foi o olhar que mudou tudo. Quando a gente aprende a enxergar, nunca mais esquece. O milionário entrou na sala, viu o desenho e se emocionou. Você vai desenhar esse olho para sempre, Lúcia. Ela balançou a cabeça. Não, um dia vou desenhar só sorrisos. Aí vou saber que todo mundo aprendeu a se ver de verdade. As crianças riram, continuaram brincando, espalhando alegria e luz por cada canto da casa. Naquela noite, antes de dormir, Lúcia saiu na varanda, olhou o céu cheio de estrelas, respirou fundo e sussurrou baixinho. Obrigada, mãe. Agora eu sei. Tem olhar que fica para sempre. No escuro da cidade, uma luz acesa na janela da casa da escuta lembrava. Onde há escuta, há esperança. Onde há abraço, há recomeço. E onde há olhar verdadeiro, ninguém precisa sumir. A história daquele lugar continuaria. Nos olhos de quem chega, nos gestos de quem fica, nos abraços trocados em silêncio, porque o que é verdadeiro nunca se apaga,